Boa tarde, crianças do terceiro ano. Hoje a professora traz para vocês a aula de matemática, certo? Nas páginas 192 e 193. A professora vai fazer uma pequena retomada, certo? Do assunto anterior. Nós começamos falando sobre noções de geometria na página 184. E a professora falou para vocês sobre os sólidos geométricos, certo? Nós conversamos sobre o paralelepípedo, nós falamos sobre a esfera, sobre o cilindro, sobre o cone, o cubo e a pirâmide, como consta aqui nessa página. Nós estudamos também sobre os sólidos geométricos que rolam e os sólidos geométricos que não rolam. Lembram, crianças? Na sequência, a professora também expôs aqui sobre a superfície plana e a superfície não plana, certo? Isso foi na página 188 do livro. E hoje a professora traz para vocês ainda sólidos geométricos, sendo que hoje nós vamos falar sobre as vistas do objeto, certo? Que nós podemos ver de diversas formas. Nós podemos ver de lado, nós temos uma visão, certo? De frente, nós temos outra visão, que nós chamamos a visão frontal. E isso está na página 192 do livro de vocês. E também nós podemos ter uma visão de cima, que nós teremos uma outra visão, né, do objeto, certo? Nós podemos ter diversas visões dependendo da forma que o objeto se encontra, certo? Então, aqui nós podemos ver um cubo, certo? Isso aqui, ele tem o formato de um cubo, como vocês podem observar, certo? E um cubo contém vértice e arestas. Ah, professora, mas você não está falando nomes complicados. O que são vértices? O que são arestas em um sólido geométrico? O que é face? Né? A professora vai trazer para vocês agora, tá? Observem aqui essa imagem, tá? Vejam o que está escrito, vejam como as crianças estão observando, vejam a visão que essa criança tem do aquário, vejam a visão que essa outra tem, ó. Uma tem a visão de frente, outra tem a visão lateral, outra tem a visão frontal, outra já tem a visão de cima, certo? Então, é importante que vocês observem. E agora, a professora vai explicar para vocês um pouco sobre o que são vértices e o que são arestas em um sólido geométrico, certo? Então, como vocês podem observar, olha, a professora trouxe aqui para vocês algumas bolinhas que foram feitas de massa de modelar, certo? E trouxe também uns canudinhos, justamente para poder explicar para vocês melhor, a partir do material concreto, o que são vértices e o que são arestas em um sólido geométrico. Vocês já sabem que o cubo, a pirâmide, um cone são sólidos geométricos e eles são compostos por vértices, arestas e faces, tá? E nessa aula de hoje vocês irão aprender sobre isso, ok, criança? Então vamos lá. Para formar um sólido geométrico, certo? Eu vou tentar formar para vocês aqui um cubo, certo? Eu vou precisar de algumas arestas. Arestas, certo? Nada mais é do que essa base aqui, ó. Certo? Vértice é o pontinho que liga cada barrinha dessa, certo? Então, se eu for formar um cubo,
Ó, aqui eu tenho uma aresta e um vértice, certo? Aí eu vou tentar formar o cubo. Ó, eu vou pegar outra aresta. Ó, vejam bem como que eu vou formar, certo? Essa bolinha aqui eu posso chamar de vértice. Aqui eu vou precisar de outra, certo? Vejam como tá ficando, certo? Aí eu pego outra aresta. Isso aqui eu chamo de aresta, ó, certo? Aí eu pego outra vértice, ó, vejam bem. Vértices são os pontinhos, certo? E eu vou fazendo aqui a base, montando a base para que vocês possam ver, certo? Vou pegar depois que estiver pronto aqui na minha mesa e mostro para vocês. Ó, aqui é a base de um cubo, certo? Vocês já podem ver que é uma base. E essa base, ela é composta por quantas arestas? Quantos canudinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, que são as arestas. E quantas vértices? Quantas bolinhas eu tenho aqui? Que são os pontinhos que ligam. Também tenho 4. Mas um cubo ele é formado só dessa forma? Não. Eu ainda vou precisar de vértices e eu ainda vou precisar de arestas, certo? Então vamos lá. Ó, estou aqui, ó, formando, certo? O meu cubo, ok? Faltou aqui o material, só um momento. Pronto, como vocês podem ver, tá? E a professora precisou de mais arestas para terminar o cubo, certo? Aí eu venho aqui, mais canudinhos. Esses canudinhos, certo? Eles são chamados de arestas. Cada bolinha dessa eu chamo de vértice, que são os pontinhos que ligam as arestas. Eu chamo de vértice, certo? Então vamos lá, porque tá ficando quase pronto, certo? O meu cubo, para eu poder mostrar para vocês o que são vértices e o que são arestas em um sólido geométrico, certo? Tem que ser do mesmo tamanho, né? Procurar fazer aqui do mesmo tamanho, para que a gente possa entender melhor, tá? Precisava desse material para mostrar para vocês mais ou menos no concreto o que são vértices e o que são arestas, certo? Vamos lá, a professora está tentando montar aqui, tá? Um pouquinho de paciência. A gente tem que montar com muito cuidado. O palitinho às vezes acaba soltando um pouco, tá? Mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês, na prática, um pouco do que são vértices e o que são arestas. Tá? Então,
o nosso sólido geométrico, ele vai ficar mais ou menos assim. Isso nós iríamos fazer em sala de aula, para que vocês pudessem ter um contato direto, não é, com essa prática. Então, este seria o nosso sólido geométrico, tá? Ó, cada bolinha dessa, que são os pontos que ligam as arestas, nós chamamos de vértices, tá, crianças? Acabou desmontando aqui um pouquinho, mas acredito que deu para vocês, né, entenderem o que são vértices e o que são arestas em um sólido geométrico. Então, a parte que fica aqui na frente, ó, essa parte aqui, nós chamamos de face, certo? Então, se nós formos contar em um cubo, nós temos quantas vértices? Aí você vai contar os pontinhos que ligam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 vértices. E arestas? Arestas são os canudinhos. Quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, eu tenho 12 arestas e 8 vértices, tá? Vocês conseguiram entender, crianças, o que são vértices e os que são arestas? Se de repente eu desenho, tá? Tirei aqui o material concreto e vou trazer para vocês em desenho. A professora acabou esquecendo de trazer a coleção para cá para desenhar para vocês. Só um momento. Se de repente eu quero em desenho, né? Então, eu posso fazer de que forma? Para descobrir, eu tenho um triângulo, tá? Eu tenho aqui um triângulo. E eu preciso saber, nessa figura aqui, o que eu vejo, tá? Quantas vértices e quantas arestas. Então, o que que eu faço? Isso aqui não é uma pirâmide, é um triângulo. Então, quantas vértices e quantas arestas? Então, eu já sei que aqui eu vou ter um pontinho que vai ligar. Aqui eu vou ter outro pontinho. E aqui eu vou ter outro pontinho, assim, não é verdade? Então, aqui eu vou ter 3 vértices e 3 arestas, certo? Esses pontinhos aqui que ligam o sólido geométrico, a figura geométrica, é o que nós chamamos de vértices, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? E que na sequência vocês possam responder o exercício da página 193, tá? Aguardo o retorno de vocês. Beijos!